Agora, antes de já passar a palavra, direção, eu queria botar o Cera na tela aí conosco aí para... Grande Cera. Olha aí. Olha ali. Tudo bem, gente? Bom dia. Como é que vocês estão? Cera, como é que tá? Cera, olha só, me lembrei hoje, quando eu fiz a abertura ali, falei, o Pedro vai ser o mestre cerimônia junto comigo aqui. Sim. Me lembrei que no último Mindset tu fosse o mestre cerimônia. E a pergunta eu quero calar. Vai ser de novo esse ano ou não? Esse não. Cara, excelente pergunta. Eu não conversei com o pessoal da direção. Eu já tive essa experiência algumas vezes. Gosto muito de ajudar o pessoal lá do Mindsec. Tem um carinho muito grande pelo pessoal da Flipside, o Anderson, todo eu comentei, só que eu fiz questão de comentar isso porque foi onde a gente, citei no episódio, foi onde a gente tomou aquele café que a mentoria de 5 minutos do que me deste do café. É isso aí. E vamos estar de novo, né? Sim, vamos estar de novo. Mas, Cera, só para não demorar muito aqui, passar a palavra para ti, para o teu tempo. Cara, muito obrigado novamente pela segunda vez conosco. Para quem não acompanhou, né, Cera? Um dos episódios muito vistos do nosso podcast. Muito vistos, né? Cera, obrigado por te ter aqui, disponibilizar o teu tempo. Eu acho que é sempre bom te ouvir e o espaço é teu, tá? Fica à vontade. Obrigado mesmo pela aí. Aproveite. A culpa é de vocês não aprendem com erro, continuam me convidando. É isso. E ainda só não aprende com erro da mesa. E outra na primeira palestra, né? Na primeira palestra do dia. Ô, Pedro, então... eu tenho que receber a cartinha, aquela do Cera, tá? Aquela lá, eu tenho que deixar aquela para mim, aquela do poder do Cera. Tu tem ela aí, não? Mostra aí pra galera. Sim. Olha ali, ó. Olha ali, ó. É ele mesmo, cara. Cera. O pessoal que gosta de Magic aí vai à loucura. O pessoal que curte de Magic. Vamos deixar contigo aí, tá? Tu vai ficar na tela, compartilhar a tela, fica à vontade. O espaço é teu, muito obrigado. E vamos falando. Valeu. Beleza, gente. Valeu. Um abraço. Cadê os slides de direção? Boa, olha aí, temos slides. Gente, bom dia a todos, muito obrigado. Eu estou monitorando aqui os comentários, se alguém quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre uma visão bem opinionated a respeito de segurança de cloud. Tá? É um assunto que, felizmente, está sendo cada vez menos novo, mas a gente ainda vê muita gente no mercado sofrendo com coisas fundamentais, né? A gente vê uma quantidade muito grande de projetos rolando e eu queria dividir um pouquinho da nossa experiência aqui na Tenti, com grandes empresas no Brasil, fora do Brasil, tendências de mercado e enfim, espero que vocês achem proveitoso. Esse sou eu, empreendedor na área de segurança da informação desde 1999, já passei por várias empresas, cofundador da Cypher, cofundador da Nido, já toquei a área global de segurança, de produtos de segurança da Verizon, falando em várias conferências, eu tenho que adicionar a WSS SecCom agora na lista aqui, e em especial nesse assunto, os dois assuntos hoje que eu tenho focado bastante são gestão de riscos terceiros e segurança de nuvem, estamos falando de um deles aqui hoje. Quem sabe na próxima, né, Dalana, eu não volto aqui para falar de gestão de riscos terceiros. E uma das iniciativas que a gente tem também nessa mesma linha é organizar o Cloud Village da Bside de São Paulo, né? Tive o prazer de apresentar, conheço, adoro o Jayesh, todos os organizadores da Cloud Village da Defcon. Mas a gente está tentando criar alguma coisa parecida aqui no Brasil também, então adoraria se pessoas que estão aqui assistindo e que têm interesse em falar sobre segurança de nuvem submetessem palestras de nuvem para o CFP da Bside do ano que vem, para a gente poder ter mais apresentações na Cloud Village, né? E indo para o conteúdo, eu acho que a primeira provocação que eu vou fazer, para quem ainda... Isso, felizmente, é cada vez menos necessário, mas eu deixo a apresentação dos slides, porque é importante as pessoas entenderem isso aqui não é uma hipérbole. O futuro de TI é a nuvem, seja IaaS, PaaS ou SaaS, o futuro de TI é a nuvem. A gente está numa transição que talvez seja a transição mais relevante na maneira como a infraestrutura de TI é rodada, desde que a gente migrou do mainframe para redes locais e microcomputadores. Então, se o futuro de TI é a nuvem, o futuro de segurança de TI é segurança de nuvem. E por mais que você consiga transferir conhecimentos, skills e fazer paralelos, existem diferenças fundamentais no perfil de risco, nas técnicas de controle que você usa, que é importante os profissionais de segurança da informação entenderem. Sempre vai ter espaço para a pessoa que está lá fazendo engenharia reversa,
sabe, no assembly de um dispositivo físico. Tá aí o pessoal de hardware hacking que não me deixa mentir, mas a grande maioria das pessoas que estão fazendo segurança da informação em grandes empresas vão estar lidando, se é que já não estão hoje, na sua esmagadora maioria, com segurança de nuvem. E claro que sempre vai existir o on-premises, da mesma forma que até hoje tem empresas usando o mainframe, sempre vai existir o legado, mas a tendência é que ele seja cada vez menor. E assim, não faltam números para mostrar isso. Quando a gente vai olhar qualquer previsão de qualquer estudo e mesmo mensurações feitas após o fato, a gente vê que mais da metade, já desde 2020, mais da metade dos gastos de infraestrutura de TI, de acordo com o IDC, já são feitos em infraestrutura de nuvem e não mais em infraestrutura on-prem. Você vê as empresas meio que se livrando das suas operações de data center, fabricantes que estão saindo do mercado de fabricação de servidores, porque para todo lugar que você olha, as empresas ou já estão nascendo 100% na nuvem, né? Ninguém levanta um funding de venture capital, ninguém monta uma startup e fala, vou alugar um hack num data center. Ninguém faz isso. O cara vai direto para a AWS, para a Azure, para o GCP, ele vai abrir lá uma Microsoft 365 ou Google Workspace e vai estar 100% na nuvem. Não é diferente aqui na Tentia. A gente não tem nenhuma presença em on-prem, a gente não tem nem escritório, diga-se de passagem. A empresa não é remote first, é remote only, né? Os encontros que a gente faz uma vez por ano com o pessoal é o on-site, não é o off-site, né? Porque o off-site é todo dia. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem. Por mais que ainda tem gente no mercado que resiste, que entende que isso, que acha que isso não vai acontecer, que eu vou ficar focado aqui no que eu fazia, naquele firewall on-premises, naquela tecnologia lá de VMware, de on-premises, vai ter ainda demanda para esse tipo de profissional por bastante tempo, mas cada vez menos isso vai ser demandado e cada vez menos vai ser interessante. E segurança muda quando você vai para a nuvem. Quando você olha produtos de segurança feitos para ambientes on-premises, eles precisam se ajustar para poder funcionar no ambiente de nuvem. Felizmente, a maioria dos fabricantes está se mexendo nesse sentido e os produtos se ajustam, mas você precisa de tecnologias e de métodos de controle de segurança específicos para lidar com desafios de nuvem. A gente não vai ser exaustivo aqui, mas a gente queria enfatizar 4 coisas principais que impactam e que, na minha opinião, são os pilares fundamentais para você entender se a minha empresa usa nuvem, ou se está migrando para a nuvem, e quem não está, ou se eu estou criando uma empresa nova que vai estar 100% na nuvem, quais são as coisas principais com as quais eu deveria estar preocupado, entendeu? Verdade, as fotos estão... Tem até filme já, né? A respeito de fotos que vão parar na nuvem que não deveriam parar, né? Vendo os comentários aqui do pessoal da Tech Kids, né? Então, o comentário é... hoje em dia, quando você pensa no segurança tradicional, você pensa que a sua primeira linha de defesa é o perímetro. Essa é a visão tradicional de segurança. A gente tem lá o firewall, a gente tem o roteador de borda, e bom, daqui para dentro é a minha rede interna que é mais seguro. O mundo selvagem está lá fora. A nuvem acabou com essa fronteira. Está todo mundo trabalhando de casa, não por mais na sua rede segura, que nem era segura assim, vamos combinar. E quando você fala de serviços de nuvem, a gente está falando de serviços que têm APIs públicas expostas para a internet, acessíveis a partir do mundo inteiro, 24/7. Não tem mais aquela barreira de o atacante tem que vencer o meu perímetro, e depois que ele entrar dentro do meu perímetro, ele tem que fazer recon, porque cada empresa, os domain controllers vão estar num lugar diferente, numa subnet diferente, numa IP diferente, sabe? A interface de gerenciamento do meu VMware ou do meu SAP vai estar num lugar diferente. O cara nem sabe se você usa VMware, ele nem sabe se você usa SAP, para dar 2 exemplos. Então, o atacante tem que fazer alguma coisa ruidosa de recon para achar. Hoje em dia, amigo, não tem essa. A API da AWS, todo mundo sabe onde está, todo mundo tem acesso. A sua primeira e muitas vezes única camada de defesa é controle de acesso e é configuração segura e arquitetura. Mas principalmente controle de acesso. Você não tem mais a restrição no nível de rede ao serviço, à API, para te proteger. É o controle de acesso que é a sua primeira e, em muitos casos, única linha de defesa. Isso é uma diferença brutal com relação a como fazer segurança de ambiente de nuvem é diferente de ambientes tradicionais, né? E, infelizmente, é uma área que a gente via tradicionalmente até equipes grandes, mas para fazer tarefas não tão nobres,
mas a qualidade das revisões de acesso, dos controles de acesso, o comprehensiveness, quão amplamente está implementado coisas como 2FA, infelizmente, na segurança tradicional não eram priorizadas, e infelizmente essa mentalidade precisa mudar. Se a gente olha os números, e o DBIR, eu tenho dados de 2020 aqui, todo ano é a mesma coisa. Mais de 80% de breaches em que há hacking envolveram ou ataques de força bruta ou o uso de credenciais que vazaram. Ambas coisas que uma boa técnica de 2FA ajudaria a resolver. A esmagadora maioria das tentativas de phishing são para capturar credenciais que vão então ser usadas para poder iniciar um ataque. Inclusive ataques de ransomware. A gente vê que você tem Initial Access Brokers, que são grupos criminosos que se especializam em ganhar esse foothold inicial, conseguir uma credencial de acesso, comprometer um servidor que está disposto, com muita frequência, conseguir credencial de acesso num serviço de VPN ou num servidor que está com Jesus amado Remote Desktop exposto para a internet, e vender esse acesso para que seja o acesso inicial de um outro grupo criminoso especializado que vai entrar e fazer o movimento lateral, o deployment do ransom, né? E em ambientes de nuvem, né, 77% de todos os incidentes em nuvem começam com credenciais comprometidas, com falhas de IAM. É o que o DBIR mostra, né? Para quem não conhece o DBIR, é o Data Breach Investigations Report, um relatório anual que a Verizon, onde eu trabalhei durante um tempo, publica já, sei lá, 14 ou 15 anos, com uma análise estatística séria de milhares de incidentes reais, dados fornecidos por agências de law enforcement, de inteligência, o FBI, por exemplo, empresas que fazem investigações, a própria Verizon conduz centenas de investigações todo ano, para dizer o que de fato está acontecendo no mundo de segurança. Por que os incidentes são causados? Quais são as causas? Quais são os impactos? Não é supor, é ir lá e medir, né? E a gente vê historicamente esse tipo de coisa, que controle de acesso é uma das principais causas de incidentes de segurança. E não é de se espantar, né? Tem uma ferramenta muito interessante chamada Git, que agora é paga, mas chegou a ser gratuita há um tempo no início, que ela faz essencialmente é pegar o GitHub e monitorar qualquer um stream de commits que estão sendo feitos em repositórios públicos, né, que qualquer um pode acessar, e simplesmente monitorar. Tem algum arquivo de configuração aqui com uma senha de AWS, ou de Azure, de GCP, ou uma chave de API do serviço XYZ? E assim, a quantidade de commits que você vê todo dia, o dia inteiro, de credenciais de nuvem, muitas vezes root user, o administrador, o superusuário, o global admin, é embaraçoso. Como as pessoas ainda falham em proteger as credenciais. É, infelizmente, aquilo que leva à maior quantidade dos incidentes. E isso precisa mudar. E em organizações, em especial, em que a gente tem que conscientizar as pessoas, desenhar processos. Se você não estiver se preocupando hoje com o IAM como a sua principal camada de segurança, você não está preparado para lidar com o ambiente de nuvem, né? E a Sophos fez um estudo muito interessante que mostra que, infelizmente, não é comum você ter um uso frequente de MFA, né? E não é frequente que as pessoas estejam aplicando o mínimo privilégio. Quer dizer, todo mundo ser administrador, todo mundo usar o root user, no caso de contas de AWS, infelizmente, é assustadoramente comum, né? E são as coisas que a gente vê aqui na Tenti também com bastante frequência, né? Você vê contas padrão, contas compartilhadas, falta de 2FA, privilégios excessivos, privilégios que permitem escalação de privilégios. Então, você tentou limitar os privilégios que você deu para a pessoa, mas você deu privilégios que permitem ela aumentar o próprio privilégio. 150 caminhos para você fazer isso. Cada serviço de nuvem tem um modelo de permissionamento, né, de autorização diferente, e você vai precisar parar para estudar cada um deles. Você não tem alguma coisa padronizada para isso. Em especial quando a gente fala de autorização. Você até consegue integrar a autenticação, uma parte do serviço você pode ter um diretório alternativo e deveria definir suas políticas de autenticação de forma centralizada. Mas a autorização, os modelos de permissionamento de cada serviço de nuvem, de novo, IaaS, PaaS ou SaaS, é completamente diferente. E você vai precisar estudar e aprender a fazer essas revisões de acesso e garantir que você está desenhando processos, tendo automação para evitar que você, por exemplo, esteja criando perfis que permitam a escalação de privilégios. Ou, no mínimo, que você esteja monitorando se a pessoa fizer isso
reagir, né? Se você não conseguir evitar, né? Porque, infelizmente, muitas vezes os modelos de permissionamento não são bem implementados, você é obrigado a se colocar nessa situação, né? Uso de credenciais de vida longa, então, assim, usar senha, chave de API que nunca precisam ser rotacionados é um problema enorme. Você tem uma série de técnicas hoje nos provedores de nuvem para forçar a pessoa a se reautenticar em intervalos regulares e obter, mesmo para acesso automatizado, mesmo para uso de SDKs ou ferramentas de linha de comando, você obrigar a pessoa a se reautenticar. E não vamos esquecer que o clássico problema de Bucket S3 público ou Blob Storage público é um problema de permissão. Você pegou um recurso na nuvem e você configurou ele errado. Você configurou ele errado de tal forma que você nem exige autenticação para que ele seja acessado. Mas é um problema de configuração de privilégios, de autorização, numa Resource-Based Policy, em vez de uma política associada a um usuário, né? É um problema gravíssimo, infelizmente. E gerenciamento de segredos. Quando a gente fala de autenticação e autorização, a gente não está falando só de seres humanos, mas de serviço, né? Aqueles credenciais de serviço. Você tem técnicas muito melhores hoje em ambiente de nuvem para diferentes componentes da aplicação se autenticarem uns com as outras, sem você precisar ter nenhum trabalho adicional com relação a isso. Você está construindo sua arquitetura direito, né? Mas nos cenários que você precisa armazenar uma credencial, que você faça isso usando, não esteja hard-coded no código, não esteja numa variável de environment em claro, você esteja usando algum serviço de cofre de segredos para permitir a proteção disso aí, né? Você tem um Lambda, você tem um servidor de aplicação, para evitar que todo mundo que tem acesso ao ambiente de operação tenha acesso a essas credenciais, para evitar que isso esteja no código-fonte, para evitar que um atacante que consiga acesso à memória de um processo onde esse serviço está rodando consiga facilmente obter essa credencial, e assim por diante. São todos problemas que a gente encontra todo dia, o dia inteiro aqui, ajudando empresas aqui na Tentive. Eu diria que são os mais frequentes. Então, quais são as principais recomendações aqui? As principais recomendações são, primeiro, ter consciência disso e fazer com que os times que estão construindo infraestrutura e que estão construindo aplicações tenham consciência de que isso aqui precisa ser levado a sério, e ainda mais a sério, que infelizmente a gente historicamente não leva a sério o suficiente, mas na nuvem você não tem alternativa. Usar 2FA para 100% dos usuários. 100% dos usuários. Eu te diria que para um usuário que não é administrador, não tem privilégios ultra elevados, talvez o push-based fosse o suficiente, aquele que gera uma notificação no aplicativo, olha, é você que está tentando autenticar, confirme aqui sim ou não. E para administradores, alguma coisa tipo um YubiKey, né, um WebAuthn, um FIDO2, para usuários privilegiados, a autenticação que é phishing resistant. Seria hoje o padrão ouro para você conseguir lidar com isso. Então, o Google, por exemplo, que é uma entidade que é supervisada por APTs, por todo mundo, desde que migrou seus usuários todos para o WebAuthn, tem 0 registros de phishing bem-sucedido com harvesting de credenciais, né? Simplifique. A complexidade inimiga da segurança, né? Isso já é nosso tio Bruce Schneier ensinava isso há 20, 30 anos atrás. Então, tenha uma base de identidades, integre essa mesma base de identidades com tudo, para que a pessoa tenha uma senha, tenha uma política de autenticação, tenha um IDP. É possível fazer isso, a tecnologia existe, são projetos complexos, mas vá para esse caminho. A solução de AM melhor é aquela que é usada, então desenhe a sua solução pensando na experiência do usuário final, em especial o usuário não técnico. Se o usuário não técnico não entendeu como é que ele tem que lidar com sua infraestrutura de autenticação, a culpa não é dele, a culpa é sua. Ou você não treinou ele, ou você desenhou alguma coisa que não é amigável o suficiente. Você, como profissional de segurança de tecnologia, tem que garantir que o seu usuário é capaz de usar a ferramenta que você está entregando para ele, né? E automatize o máximo possível. Nos ambientes de nuvem, hoje, essencialmente, privilégios e identidades são código, JSON, YAML. Os modelos de permissão são super complexos. Existem ferramentas open source e pagas para você automatizar a checagem de eu estou dando uma privilégio para alguém que permite escalação de privilégio, eu estou dando privilégio excessivo. Automatize isso, em especial porque cada vez mais perfis de acesso estão sendo criados como parte de Infrastructure as Code, então você pode botar essa checagem dentro de um pipeline, CI/CD, e automatizar e escalar isso, né? A segunda coisa que eu queria mencionar é a gente pensar um pouquinho que se a gente está passando, como é a minha premissa, por uma das maiores mudanças de paradigma de como tecnologia funciona, desde a mudança do mainframe para redes locais e microcomputadores,
as pessoas precisam ser ajudadas a vencer essa barreira, a vencer essa curva de aprendizado, a entender o que está acontecendo e estar qualificadas para lidar com esse novo cenário. E não é um problema pequeno, é um problema gigantesco. A gente já sabe que, em especial na área de segurança, a gente tem um gap de pessoas qualificadas gigantesco. Então, a brincadeira é que profissionais de segurança já são uma mosca branca. Quem está tentando contratar sabe bem do que eu estou falando. Mas o profissional de segurança que entende de segurança de nuvem é a mosca branca canhota da Nova Zelândia. É mais difícil ainda de você encontrar. Então, infelizmente, não dá para a gente achar que a gente vai no mercado e vai achar uma pessoa pronta. A gente vai ter que qualificar essas pessoas, a gente vai ter que criar essas pessoas. Quando eu falo a gente, eu estou falando todo mundo que tem uma vaga para isso, né? E veja, estudo da ISC Square mostra principal dificuldade que gestores e empresas têm para poder lidar com segurança de nuvem é a falta de pessoal qualificado, né? Quando você vai de novo para o DBIR, a gente vê que 82% dos incidentes que eles investigaram envolviam algum elemento humano, envolviam um erro humano, uma engenharia social, um erro de design que um humano cometeu. Porque, gente, quem opera a sua infraestrutura é um ser humano, quem desenha a sua infraestrutura é um ser humano, quem escreve as suas aplicações é um ser humano, quem segue ou não os seus processos é um ser humano. Quem pode ser ludibriado por um atacante usando engenharia social é um ser humano. O ser humano é uma parte do seu componente de segurança, né? Então, você precisa lidar com isso. Você aplica patch no seu sistema operacional, nas suas aplicações, você precisa treinar as suas pessoas, né? A gente vê que erros cometidos por seres humanos tem alguma coisa como 13% dos breaches, né, no DBIR de 2022, e isso é pesadamente influenciado por cloud storage mal configurado, tipo bucket S3 público, Blob Storage público, arquivos lá no root do servidor web que não deviam estar lá. Essas coisas acontecem por erro humano. É uma parte falha de processo e uma parte falta de qualificação da pessoa, com muita frequência esse é o problema. Configurar permissões no Bucket S3 é difícil se você não estudou e ainda da AWS. O cara recebe a tarefa, ele vai fazer, ele vai ter que entregar, ele tem um prazo para cumprir. Se ele vai fazer isso de forma segura ou insegura, depende de quanto você qualificou ele e o quão fácil é fazer a tarefa. A gente não consegue controlar quão amigável é a console da AWS, né? Mas a gente consegue controlar quão qualificadas as pessoas estão para fazer a tarefa. E uma coisa que me deixa muito triste é ver com a frequência com que nas empresas, quem controla o orçamento de RH, o orçamento de treinamento é RH, as áreas técnicas não têm controle sobre quais são os treinamentos que vão ser dados e em que quantidade. A gente vê empresas, eu estava conversando outro dia com um banco médio, que tem lá 1.000 funcionários, e que estava migrando toda a infra de on-prem para a nuvem. Qual é o seu orçamento global anual de treinamento? Dava tipo R$50 por pessoa. Para todo mundo, para tudo, para vendas, para RH, para marketing, para TI. Qual é a chance dessa migração para a nuvem funcionar? É zero. É zero. As pessoas que estão há 10 anos trabalhando com on-prem, você vai jogar a nuvem no colo delas, elas vão criar uma jabuticaba. Não vai dar certo. É certeza de fracasso. E de problemas de segurança em especial. Então, assim, a primeira coisa que vocês precisam fazer é eliminar tarefas desnecessárias. Use o modelo de responsabilidade compartilhada para passar o máximo de trabalho possível para o seu provedor de nuvem, para o seu serviço de nuvem. Automatize, use infraestrutura como código, use pipelines, construa scripts, não faça tarefas manuais. Tarefas manuais induzem mais ao erro e dependem mais da pessoa tomar toda vez de forma consistente decisões certas, né? Treine todas as suas equipes. Não, o treinamento gratuito do provedor de nuvem não é suficiente. Ele é raso, ele é feito para cumprir o mínimo, ele é totalmente enviesado para dizer que a solução dele é a melhor do mundo, não vai te apontar para os problemas, não vai te apontar para as coisas que você precisa prestar atenção. Você precisa de treinamentos de pessoas que são especializadas em segurança. Não faltam opções no mercado, vá atrás, né? E o outro ponto é, as responsabilidades estão mudando. E vocês precisam refletir isso nos processos na governança. Eu vou dar um exemplo, tá? Historicamente, quem aplica patch em sistema operacional é a área de infraestrutura, não é a área de desenvolvimento. Agora, o seu desenvolvedor escreve um Dockerfile ou um arquivo de Terraform que está importando um Dockerfile lá do Docker Hub
E é ali no código que está sendo definido quais são os patches que vão naquele sistema operacional, qual é a versão de kernel, quais são as bibliotecas que estão instaladas no sistema operacional, está rodando como root ou não. Não é mais a área de infraestrutura que faz isso, agora é o desenvolvedor. A minha pergunta é a seguinte: o desenvolvedor entende que ele precisa fazer isso? Está escrito na política que é a responsabilidade dele agora? Ele tem as ferramentas para saber o que ele precisa fazer? Ele foi treinado para saber quais são as considerações de segurança que ele tem que botar naquele mini sistema operacional que ele está subindo no container? Tudo isso a gente precisa ajustar. Infelizmente, as pessoas ainda estão falhando nisso. A nuvem permite a gente adotar arquiteturas completamente novas. E se você não treinar as pessoas... E a principal vantagem da nuvem é essa a capacidade de automação, essa capacidade de conseguir fazer em escala arquiteturas que no on-premise seriam praticamente impossíveis. Se você não treinar as pessoas, elas não vão nem saber que essas arquiteturas são viáveis, existem, e não vão revisar os seus processos. Vocês precisam levar isso em conta. Quando a gente trabalhava, vou dar 2 exemplos que são referências para vocês buscarem. Quando a gente falava de arquitetura on-premises, a gente tratava, por exemplo, os nossos servidores. Primeiro que assim, usar servidores já é uma coisa que eu evitaria. Mas vamos falar sobre se você precisar usar servidores. Era aquele servidor que era long-lived, você dava um nome para ele durava anos, você logava nele uma vez por semana, instalava um patch aqui, mudava uma configuração ali, ele tinha um nome, parece um bichinho de estimação, você cuida dele, né? Você regularmente, né? Se ele tiver um problema, você tem que recuperar ele, instala o backup, reinstala. O modelo para nuvem é que serviços e servidores são gado, você cria em escala. Um ficou com um problema, mata, cria de novo. Entendeu? Sem dó nem piedade. Ninguém, inclusive assim, se você estiver fazendo SSH para mudar alguma coisa num container, na nuvem, você não sabe o que você está fazendo. Quando você entra numa empresa e o cara fala que ele tem acesso a SSH a um container, tá errado. Tá errado. O que você quer fazer é, você vai lançar uma nova versão da sua aplicação, você vai matar aquele container e você vai subir um novo, do zero. Que você testou antes com um conjunto inteiro de aplicação. Você não faz deploy de novo código num container que estava rodando. Entendeu? Você passou pelo teste novo que você vai atualizar tudo junto e você vai testar tudo junto. Então, desculpa, gente, eu esbarrei aqui no teclado. Fico animado, fico gesticulando, pareço italiano nessa hora, e aí eu esbarrei aqui. Então, você não quer fazer isso. Você quer lidar com esse modelo de pets versus cattle. Você quer ir para o modelo de gado. Lidar com as coisas em escala. Você consegue adotar um modelo que é o que se chama do modelo DIE, né, que é Distributed Immutable Ephemeral. Você consegue criar aplicações, você consegue fazer isso com containers, você consegue fazer isso com serverless, em que você tem uma aplicação que está distribuída, todos os componentes são efêmeros. Então, assim, distribuída geograficamente, você está distribuindo entre múltiplos availability zones, múltiplos regions, múltiplos data centers, de forma completamente transparente. Você tem lá load balancing, você tem tudo isso automaticamente controlado pelo seu provedor de nuvem. Então, mesmo que um data center inteiro caia, a sua aplicação não vai cair. Você tem auto-scaling, então se você tiver um pico de demanda, seja legítimo, porque o pessoal do marketing fez uma promoção, ou ilegítimo, porque alguém está te lançando um DDoS, o seu problema não é mais falta de capacidade. Você tem uma quantidade infinita de capacidade que o seu provedor de nuvem pode dar. Na hora que chega mais demanda, você sobe mais capacidade de processamento. Na hora que a demanda vai embora, ela cai de novo. E você não precisou pré-provisionar um monte de coisa. Então, você já criou alguma coisa que tem disponibilidade garantida na arquitetura. Você pode criar serviços que são imutáveis. O código, o disco daquele container não pode ser mudado. Mesmo que alguém consiga explorar a vulnerabilidade, que é tentar baixar um implante, não consegue, porque não tem nenhum lugar para escrever no disco. Toda a sua persistência está na base de dados. Então, você mata categorias inteiras de ataque. Entendeu? Você sempre está matando os containers, ou os lambdas, ou entendeu? As funções as a service, você está subindo novas. E como todas essas coisas são efêmeras, mesmo que o teu serviço esteja rodando bem, você vai ciclar constantemente os seus serviços de function as a service natural para eles, ou os seus containers, mesmo que o atacante consiga um acesso lá em memória num container, o container morre em poucos minutos. A chance de o cara conseguir ganhar um foothold persistente, conseguir fazer um movimento lateral, de novo, você está tratando de categorias inteiras de ataque através da sua arquitetura. E, finalmente, uma coisa que eu tinha mencionado antes. Usem o máximo possível a capacidade que o provedor de nuvem te dá de assumir mais responsabilidades. Se você usa um serviço que é gerenciado as serverless, você não tem que aplicar sistemas
patch e nem fazer hardening no sistema operacional. Porque é o seu provedor de nuvem que está gerenciando o sistema operacional. Você não tem nem acesso ao sistema operacional. E a gente sabe que é fácil, né? Nem dá trabalho, não precisa gastar energia, né? A gente nunca deixa de fazer essas coisas, né? Mas imaginando que isso fosse um problema, né? Você poder passar esse trabalho para alguém que já está acostumado a fazer isso em escala e faz direito, que é o seu provedor de nuvem, na esmagadora maioria das vezes, vai eliminar trabalho desnecessário, repetitivo do seu time de segurança. Sabe aquele time para o qual você não consegue contratar gente suficiente? Então, você tirar o trabalho do seu time, que elimina eles como fonte de erro, elimina carga de trabalho para eles focarem em coisas mais interessantes. Entregar para o seu provedor de nuvem é muito mais inteligente. A gente olha esses dois gráficos de donuts aqui, o que eles estão mostrando é a quantidade de tarefas que você precisa fazer em laranja versus o seu provedor de nuvem tem que fazer em azul. Num cenário de IaaS tradicional, eu estou lá instalando meus servidores Windows, meus servidores Linux numa VM, versus usar serverless, por exemplo. Então, são tarefas que você eliminou para alguém que vai fazer direito, que tem SLAs e garantias bem documentadas. É uma maneira muito inteligente de você lidar com o problema. Por fim, na linha de vamos simplificar, a simplificação também tem a ver com usar a menor quantidade possível de componentes. Quem assistiu o episódio do podcast da WSS sabe que assim, eu tenho opiniões, aliás, vocês já perceberam isso hoje também, mas eu tenho opiniões em especial a respeito da turma do multi-cloud. Eu vou fazer tudo multi-cloud, porque eu não quero me amarrar em um provedor de nuvem. Balela. Se já é difícil você ter um especialista em IAM, digamos, para AWS ou para Azure, ter um para cada um é mais difícil ainda. Fazer esses dois se conversarem, você tem um componente que começa aqui e termina ali, e garantir que a segurança está boa é praticamente impossível. Escolha a menor quantidade possível de serviços de nuvem. Quanto mais complexidade, menos segurança. A Sophos mostra isso. Empresas que têm mais provedores de nuvem tendem a ter mais incidentes de segurança, né? E aí você fala, eu estou fazendo lock-in. Amigo, tecnologia, toda vez que você faz uma escolha de tecnologia para construir sua aplicação, você está fazendo lock-in. Você escolheu fazer sua aplicação na linguagem Java? Lock-in na linguagem Java. Sua aplicação roda em Linux? Lock-in no Linux. Você escreveu suas queries para o MySQL? Lock-in no MySQL. Essa é a vida de quem trabalha com tecnologia. Planeje direito, faça boas escolhas e depois otimize. O que você não quer agora, ninguém faz isso. Todas as máquinas da sua empresa podem dar dual boot de Linux em Windows, porque vai que a Microsoft quer mudar o preço ou ela vai à falência. Tem que ter opção de dual boot para todo mundo. O que vocês acham? Vai ficar mais barato ou mais caro cuidar da infra dessa empresa? Vai ficar mais seguro ou menos seguro? Agora você tem que ter solução de endpoint para dois sistemas operacionais diferentes, tem que fazer hardening para dois sistemas operacionais diferentes, patching para dois sistemas operacionais diferentes. Todo mundo aqui nas suas empresas roda Active Directory e Novell eDirectory em paralelo, porque vai que a Microsoft tem... Por que a gente vai fazer isso com nuvem? Não faz sentido nenhum. Anyway, eu vou mudar de assunto, vocês já entenderam o recado. Então, mais uma vez, elimine tarefas usando o Shared Responsibility Model, automatize tarefas, infrastructure as code, as APIs dos provedores de nuvem são seus amigos, reduza a complexidade. A gente nunca teve esse trade-off de forma diferente. Lock-in faz parte da vida. Estamos lock-in com tudo que a gente tem no nosso stack de tecnologia. Cloud não é diferente. Simplicidade vale a pena. É só você escolher direito com quem que você vai fazer o seu lock-in, né? Enfim, então esses são os recados, né? E o último recado que eu quero dar, e vai ser um desafio fazer isso em 5 minutos, mas eu vou tentar, lutarei bravamente, é que uma coisa que eu acho que tem que mudar do ponto de vista tradicional de segurança é aquela ideia de gestão de mudança, aquela forma clássica de gestão de mudança, ITIL, ISO 20000. Quanto mais eu conseguir controlar a mudança, quanto menos frequente for a mudança, mais segura vai estar a minha empresa. Aquela coisa dos comitês de mudanças mensais, os deploys uma vez por trimestre, uma vez por mês. Infelizmente, a nossa intuição como profissionais de segurança é que isso torna a empresa mais segura, mas, infelizmente, os dados mostram que não é o caso. Tem uma expressão em engenharia de software, it's better to ask for forgiveness than for permission. E os dados, infelizmente, mostram isso. A gente vê estudos de empresas que adotaram um modelo diferente, um modelo de pipeline de DevOps, né? E essa técnica desse estudo, o Accelerate State of DevOps, que é feito por uma empresa que foi comprada pelo Google recentemente,
recentemente, faz uns 3 anos, eles medem 4 métricas, tá? Então, eles medem a frequência de deployments, por exemplo, para novas aplicações ou para mudanças na infraestrutura, o tempo que levou entre a mudança ser desenhada e ser de fato levada para a produção, são os 2 de cima, que tem a ver com velocidade, e tem os 2 de baixo, que são tipo de estabilidade. O tempo de recuperação quando um incidente acontece e a quantidade de incidentes, a porcentagem de mudanças que geram incidentes, seja de disponibilidade ou de segurança. E a gente esperaria intuitivamente que quando a velocidade é maior, então os 2 números verdes de cima aumentam, que os de baixo vão piorar. E não é isso que os dados mostram. Os números mudam na mesma direção. Quando a gente aumenta a agilidade e a velocidade, aqueles 2 números de baixo também melhoram. Tem menos porcentagem de problemas e as recuperações são mais rápidas. Tá? Eles, inclusive, separam em grupos, né? Empresas, por exemplo, que estão fazendo múltiplos deploys por dia versus empresas que estão fazendo deploys com menos frequência. Eu tenho algumas intuições vivendo nesse mundo, e é assim que a gente trabalha aqui na Tentir, de por que isso é o caso, tá? Então, para dar um exemplo simples, se você faz deploy uma vez por trimestre, como eu vi numa grande empresa, ou uma vez por mês, toda vez que você está fazendo deploy, você está fazendo deploy de 50 mudanças. Você fizer rollback, você tem que fazer rollback das 50. Para você investigar quando alguma coisa deu errado, qual das 50 mudanças é que causou o problema. Na hora que você está fazendo mudanças de forma mais granular e mais rápida, primeiro, a chance de você ter automatizado, você está fazendo 20 deploys por dia, isso está automatizado num pipeline. Você tem testes automatizados. E você consegue automatizar o rollback da mudança de mesma forma. Então, você vai conseguir recuperar mais rápido e mais. Você vai saber quando alguma coisa quebrou. Eu fiz o deploy 19, e aí alguma coisa quebrou, foi o deploy 19, ou no máximo 18 que quebrou. Eu não tenho que checar 50 coisas. E está tudo no cache do desenvolvedor ou da pessoa de infraestrutura. Ele acabou de fazer a mudança, ele entende exatamente o que está fazendo, ele vai ser muito mais produtivo para tentar reverter ou corrigir um problema, versus uma coisa que ele desenvolveu há 3 semanas atrás, 2 meses atrás, dependendo da sua frequência de deploy. Então, é contraintuitivo para pessoas de segurança, mas se a gente abraçar a mentalidade de DevOps de fazer as coisas quem faz deploy em produção é o pipeline. O pipeline tem cheques automatizados para tudo, inclusive para segurança. Mas a gente não trava a velocidade, a gente monitora para ver se deu problema e volta depois, e testa antes, testa depois, e tem um rollback rápido. Além do negócio ficar mais feliz, além de dar mais agilidade, além de aumentar a produtividade das equipes de infraestrutura e desenvolvimento, aumenta a segurança. É contraintuitivo, mas absorvam essa ideia, porque é como o mundo funciona. Um outro dado interessante é um da Veracode, em que a gente esperaria que se eu testar com mais frequência a segurança de uma aplicação, eu vou achar mais problemas. Se eu vou achar mais problemas, eu vou incomodar mais o desenvolvedor. E aí a gente vai ter mais carga de trabalho, de tarefas de segurança para os desenvolvedores, logo eles vão levar mais tempo para corrigir. O tempo médio que leva para um problema de segurança ser corrigido seria maior. Essa é a intuição do profissional de segurança médio. Está exatamente ao contrário. Se vocês olham esse gráfico de baixo, quanto mais frequente o eixo Y, né, é a frequência com que as scans são feitas numa empresa, e o eixo X mostra o tamanho da barra, é quanto tempo em média leva para cada problema ser resolvido. As empresas que checam com mais frequência são aquelas que levam menos tempo para resolver cada problema. E eu apostaria que elas têm menos problemas também. Porque é a mesma coisa que a gente está falando. Se você está checando com mais frequência, está tudo recente na cabeça do desenvolvedor. Você pega o problema mais cedo, enquanto a pessoa estava trabalhando naquele trecho do código e está tudo fresco na memória. Então, quanto mais frequentemente você checa, mais rápido você vai resolver, mais eficiente você vai ser. De novo, é contraintuitivo. Abracem essa ideia. E tudo isso se aplica à nuvem, porque gerenciamento de rede, de infraestrutura, de regras de firewall, tudo isso num ambiente cloud first pode e deve estar sendo controlado com Infrastructure as Code e sendo feito mudanças em produção, não na console, mas no pipeline. E para concluir, e é o penúltimo slide, pessoal da organização, eu preciso de mais um minutinho. Todo profissional de segurança tem que aprender a codificar. O mundo de nuvem, que é o futuro de TI, mais uma vez, é um mundo de APIs. Ninguém mais vai entrar na linha de comando de um roteador e isso vai ser suficiente. É YAML, é JSON,
é usar um SDK do provedor de nuvem para fazer alguma coisa, é implementar um teste unitário de infraestrutura, um template de Terraform que vai rodar num pipeline. As pessoas de segurança vão ter que ganhar skill sets de desenvolvedores. Lidar com repositórios de código de infrastructure as code, ou revisar o código de infrastructure as code que os desenvolvedores estão escrevendo, adicionar testes em pipeline. Abracem essa ideia. Estudem Python. Python é a linguagem padrão de DevOps hoje no mercado. Estudem Python. Aprendam os SDKs e as APIs dos serviços de nuvem e dos produtos de segurança que vocês usam. Se o produto de segurança não tem API, troca o produto de segurança. Não serve para nada. Esse é o futuro. Seus desenvolvedores têm que entender segurança de infraestrutura. Eles estão fazendo tarefas de infraestrutura. A gente deu o exemplo do Dockerfile lá atrás. Eles precisam estar preparados e ter as ferramentas e ter os testes para conseguir fazer isso de forma segura. Integre as suas ferramentas de segurança na IDE, na Integrated Development Environment, a ferramenta de trabalho no Visual Studio Code, IntelliJ, o que quer que ele esteja usando, do seu desenvolvedor. Quanto mais rápido for o ciclo, quanto mais integrado a rotina de trabalho do desenvolvedor, quanto mais rapidamente ele perceber que aquilo não é seguro, mais produtivos eles vão ser, mais rápido eles vão resolver os problemas. Evitem bloquear o progresso das aplicações o máximo possível. Você vai comprar menos briga com o negócio e com os seus desenvolvedores. Esse seria o recado. E por último, eu deixo aqui, eu recomendei Python, mas o Gene Spafford, ele diz que a linguagem preferida dos profissionais de segurança, na verdade, são palavrões. Eu não posso discordar dele. A evidência é conclusiva. Gente, espero ter deixado algumas mensagens aqui para vocês pensarem. São coisas contraintuitivas em muitos casos, mas é o que é a direção para onde o mundo está mudando. E quanto antes vocês, enquanto profissionais de segurança, abraçarem isso, mais produtivos vocês vão ser. Produção? É isso. É isso. É legal que o teu é isso resume assim 50 frases assim que o Pedro deve ter anotado ali no caderno. Como é que tá aí, Pedro? Como é que tá a anotação no caderno? Tá mutado, Pedro. Eu notei que eu tava mutado. Não, sim, não só tô notando, como eu gostei da referência final ali da piadinha, que aquela é uma piada clássica, né? Não, mas, ô, Cera, achei legal esse ponto que tu falou. Acho que tem uma deixa que eu vou mencionar aqui. De várias coisas que tu mencionou, tem muito sobre ideologia, né? Sobre forma de pensar, é quase que um paradigma, né? O ponto de vista, né? Isso, porque algumas afirmações que tu trouxe, acho que são muito ricas no sentido, a questão de testar mais, testar menos, é muito uma ideia posta em algum lugar, e acho que tem muito da forma como tu encara isso. Faz sentido essa abordagem? A gente, por default, na área de segurança, tem uma mentalidade de controle. Vamos fazer menos, mais devagar, porque senão está fora de controle. Não. Quando a gente olha para o dado, deixar as pessoas seguirem, dar a ferramenta para ela, não usar o freio, botar guardrails ao redor, é o caminho que funciona melhor. Porque a gente não tem gente de segurança o suficiente para eu vou auditar cada release. Isso não existe. Ou você vai automatizar, botar a ferramenta e descobrir rápido se tem um problema e ser capaz de recuperar rápido, ou a guerra já está perdida. A brincadeira que o pessoal fala é assim, né? Para cada uma pessoa de segurança tem 10 pessoas de infraestrutura e 100 desenvolvedores, né? A gente não tem pessoa de segurança suficiente para não delegar e não automatizar. Não é uma opção. Massa, bem massa. E até achei interessante o comentário que tu fez no início e aí depois tu trouxe no final, assim, meio que o wrap-up ali em relação a isso, que é a questão do ambiente em nuvem hoje em dia ser o padrão e tu dizia assim, no início tu comentou que a gente pensava no perímetro como a primeira camada de segurança, né? E aí a gente conseguia tomar certas liberdades, vamos dizer, na maneira como a gente gere segurança da informação, porque a gente imaginava essa segurança de perímetro, né? E agora também, baseado nisso que o Dala trouxe é muito mais um ponto de vista mesmo, né? De como que tu vai fazer aquelas ações, como tu vai trabalhar em si, né? Naquele ambiente. Dentro de nuvem é totalmente isso, não existe um perímetro, né? Não existe uma situação eu tenho aqui o meu cercadinho e tá tudo certo. Então a gente tem que conseguir tornar a segurança mais descentralizada e mais são como tu falou, guardrails, né? Então, tá aqui o playground de vocês, tá aqui a caixinha de areia, e aí a gente consegue trabalhar em cima disso, né? E a última provocação que eu vou deixar é assim, a gente trabalha aqui na Tenti com muita empresa grande, instituições financeiras, né?
E elas até estão começando a avançar nessa jornada, e tem dinheiro, tem equipe, conseguem, né, comprar ferramenta. Só que todas essas empresas dependem de empresas muito menores e menos maduras do que elas para entregar o seu negócio. Você tem aquele banco gigante, tem um call center aqui que tem 1/10 da maturidade deles. Tem a gráfica que imprime a conta da empresa de telecomunicações que não tem aquela quantidade de recursos. Empresas bem intencionadas, com profissionais de segurança bem intencionados, trabalhando ali para fazer o melhor que eles conseguem, mas não chega nem perto da capacidade de investimento e de segurança que as grandes empresas fazem. E aí, com essa mudança toda, como é que você está ajudando o seu terceiro a melhorar a segurança dele? Porque, assim, simplesmente querer chicotear é viver no mundo de Alice. Não vai funcionar. Então, aí é só a provocação da gestão de risco de terceiro. É massa. Que é feita. E aí, aliás, olhem o episódio que o Cira está conosco no podcast, que ele fala bastante sobre isso. E, Cira, também para te deixar essa aí, 2 coisas, tá? Primeiro que a camisa de 2023 vai chegar para ti, tá? Essa aqui da PCS, essa tem que chegar para ti, depois só confirma o tamanho para nós aí, tá tudo certo. A gente analisar. E enquanto também... se eu conseguir controlar o consumo de cheesecake lá, direção, anota aí, tá? Anota aí. E a gente está tendo, tu mencionou uma coisa legal também, só para também, a gente está tendo oportunidade também de, em cliente nosso, de também interagir com a solução da Tenchi. Então está sendo bacana, porque a gente, né, dá suporte bem bacana para a gente poder também ajudar, ser um braço que ajuda esse aí. Legal a gente estar junto nisso aí também. Cira, obrigado, tá? Ótimo dia para ti, ótimo sábado. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Valeu, até mais. Obrigado Direção, a todos. Eu e o Pedro